Testemunho CCB. Pai livra filhos de acidente após sonho. Deus avisou. A vida antes do aviso divino. Uma família comum na congregação. Era uma tarde de sábado, dia 12 de março de 2022, quando o irmão Josué Silva, 38 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há mais de 2 décadas, retornava do trabalho exausto, mas com o coração cheio de gratidão. Seu dia havia sido longo, das 5 horas da manhã até as 17 horas, operando máquinas na fábrica de peças automotivas onde trabalhava há quase 10 anos. O salário não era dos maiores, mas como sempre dizia aos irmãos na igreja, o Senhor nunca nos desamparou. Mesmo quando o pão é pouco, a bênção é muita. Ao chegar em casa, uma pequena casa de alvenaria no bairro Vila Esperança, periferia de São Paulo, Josué foi recebido pelo cheiro de feijão tropeiro e arroz branco, prato que sua esposa, irmã Marta, 35 anos, havia preparado com esmero. Ela, uma mulher de fé inabalável, passava as tardes costurando para ajudar nas despesas da casa enquanto cuidava dos 3 filhos, Davi, 12 anos, Sara, 9 anos, e Benjamim, 5 anos. Chegou, meu amor. Marta o recebeu com um abraço apertado, como fazia todos os dias. Seu rosto, embora marcado pelas preocupações da vida, brilhava com uma paz que só quem confia plenamente em Deus pode ter. Trouxe o pão, irmã? Josué perguntou, referindo-se ao pão ázimo que compravam toda semana para a Santa Ceia do domingo. Sim, irmão. A irmã Lúcia passou na padaria e me trouxe. Também separei as roupas brancas das crianças para passarmos amanhã antes do culto. Ela apontou para a mesa da sala, onde estavam dobradas as túnicas brancas que as crianças usariam no dia seguinte. Josué sentou-se à mesa, fez uma oração de agradecimento em voz baixa, e enquanto comia, ouvia os filhos brincando no quintal. Davi, o mais velho, ajudava Benjamim a empinar uma pipa feita com restos de jornal e varetas. Sara, com sua voz doce, cantava um hino da harpa cristã. Oh, quão bom é confiar no Senhor, e em seu amor para sempre descansar. Era uma cena simples, mas que retratava a essência da vida na CCB, simplicidade, fé e união familiar. O sonho que mudou tudo, uma visão do alto. Naquela noite, após a hora da família, momento em que todos se reuniam para ler a Bíblia e orar, Josué e Marta se deitaram cedo. O cansaço do trabalho e as preocupações com as contas a pagar fizeram com que ele adormecesse rapidamente. Mas o sono não foi tranquilo. Em seu sonho, Josué se viu em uma estrada escura, iluminada apenas pelos faróis de um carro que se aproximava em alta velocidade. Dentro do veículo, reconheceu seus 3 filhos, Davi no banco da frente, Sara e Benjamim no banco de trás. Eles riam felizes como se estivessem voltando de um passeio. Mas então, de repente, um caminhão desgovernado surgiu na contramão, com os pneus cantando no asfalto. Não! Josué gritou no sonho, tentando correr até eles, mas seus pés pareciam presos no chão. O impacto foi brutal. O carro dos filhos foi arremessado para o lado da estrada, capotando várias vezes. Josué acordou suando frio, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Marta? Marta, acorda. Ele sacudiu a esposa que acordou assustada. O que foi, irmão? Você está pálido. Eu tive um sonho. Um sonho ruim. Vi nossos filhos em um acidente. Era tão real, irmã. Sua voz tremia. Marta, embora assustada, não duvidou. Ela conhecia os testemunhos de aviso que já havia ouvido na igreja. Irmãos que sonharam com desastres e, por obediência, evitaram tragédias. Vamos orar, meu amor. Se foi do Senhor, Ele nos mostrará o que fazer. Ela ajoelhou-se ao lado da cama, e Josué, ainda trêmulo, fez o mesmo. Por quase 1 hora, eles clamaram a Deus em lágrimas pedindo direção e proteção. Josué lembrava-se das palavras do apóstolo Paulo em Atos 16, 9 e 10, quando Deus deu uma visão ao apóstolo para evitar um perigo. Se o Senhor avisou, Ele também vai nos livrar, pensou. O dia seguinte, a decisão que salvou vidas. No domingo de manhã, a família Silva se preparou para o culto na CCB. As crianças vestiram suas roupas brancas, símbolo de pureza e santidade. Josué, no entanto, ainda estava perturbado pelo sonho. Durante o trajeto até a igreja, ele não conseguia tirar a imagem do acidente da cabeça. Pai, por que você está tão quieto? Davi perguntou, notando a expressão séria do pai. É nada, filho. Só pensando em algumas coisas. Josué forçou um sorriso. Ao chegarem na congregação, foram recebidos pelos irmãos com abraços e sorrisos. O presbítero João, um homem de barba branca e voz firme, cumprimentou Josué com um aperto de mão. Irmão Josué, tudo bem? Você parece abalado. Presbítero, eu tive um sonho ontem. Um sonho que me deixou muito preocupado.
Josué hesitou, mas decidiu contar. Na CCB, os sonhos e visões eram levados a sério, especialmente quando vinham de irmãos tementes a Deus. O presbítero ouviu atentamente, acenando com a cabeça. Irmão, Deus fala de muitas maneiras. Se ele te deu esse aviso, é porque quer que você haja. O que seu coração te diz para fazer? Josué respirou fundo. Eu não sei, presbítero, mas tenho medo de que algo ruim aconteça com meus filhos. Então não os deixe sair de perto de você hoje. Se Deus te mostrou um perigo, ele também te dará sabedoria para evitá-lo. O presbítero colocou a mão no ombro de Josué. Vamos orar juntos. E assim, antes do culto começar, os dois se ajoelharam nos bancos da frente, e o presbítero fez uma oração de proteção sobre a família Silva. O convite perigoso, a armadilha que quase os destruiu. Após o culto, enquanto os irmãos se despediam, Davi correu até o pai, empolgado. Pai, o irmão Lucas convidou a gente para ir na casa dele hoje à tarde. Ele tem um videogame novo e disse que a gente pode brincar. Josué sentiu um calafrio. O irmão Lucas era um jovem da congregação, filho do diácono Mateus, mas morava do outro lado da cidade, em um bairro que ficava próximo a uma rodovia movimentada. Filho, hoje não vai dar. Vamos ficar em casa. Josué respondeu mais seco do que pretendia. Mas pai, por quê? A gente sempre vai na casa deles. Davi insistiu frustrado. Marta, percebendo a tensão, interferiu. Davi, obedeça ao seu pai. Se ele disse que não, é porque tem um motivo. Mas é injusto. O menino cruzou os braços, e Sara, sensível, começou a choramingar. Chega! Josué levantou a voz, algo que raramente fazia. Hoje ninguém sai de casa. É ordem. As crianças assustadas se calaram. Josué sentiu um peso no peito. Será que estou exagerando? Pensou. Mas então se lembrou do sonho, e da voz suave, mas firme, que parecia ter sussurrado em seu coração durante a oração. Não os deixe ir. A revelação. O acidente que quase aconteceu. Às 15 horas, enquanto a família almoçava em silêncio, o telefone de Josué tocou. Era o diácono Mateus, pai do irmão Lucas. Irmão Josué? Graças a Deus que peguei você. A voz do diácono estava trêmula, abalada. Acabou de acontecer uma coisa terrível. Josué segurou a respiração. O que foi, irmão? O Lucas e mais 3 jovens da igreja estavam voltando da casa do irmão Tiago. Eles pegaram a rodovia, e um caminhão perdeu o controle e invadiu a pista. O carro capotou várias vezes. Graças a Deus, ninguém morreu, mas o Lucas quebrou o braço, e o irmão Samuel está com ferimentos graves na cabeça. Josué sentou-se bruscamente como se tivesse levado um soco no estômago. Meu Deus, ele mal conseguia falar. Irmão, eu só estou ligando para avisar. Vamos fazer uma corrente de oração pelos feridos. Mas o diácono fez uma pausa. Eu lembrei que você tinha 3 filhos da idade deles. Eles não estavam com o Lucas, estavam? Josué fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Não, irmão. Eles estão aqui em casa. Graças a Deus, eles estão aqui. A confissão, Deus falou e ele obeu. Naquela noite, após colocarem as crianças para dormir, Josué e Marta se ajoelharam mais uma vez, desta vez em gratidão. Senhor, eu quase não obedeci. Quase deixei meus filhos irem. Mas o Senhor, em sua misericórdia, me avisou. Obrigado, Pai. Obrigado por salvar meus filhos. Josué chorava sem controle. Marta abraçou-o por trás, também emocionada. Se não fosse a sua fé, meu amor. Se não fosse a obediência, ela não conseguiu terminar a frase. No dia seguinte, Josué foi até a igreja e compartilhou seu testemunho com o presbítero João e outros irmãos. A notícia se espalhou rapidamente e muitos choraram de emoção, glorificando a Deus por sua proteção e provisão. Isso é mais uma prova de que Deus fala conosco, disse a irmã Ana, uma senhora de 70 anos que sempre testemunhava dos milagres em sua vida. Ele não nos abandona, não. O impacto na congregação, fé renovada. Nos cultos seguintes, o testemunho de Josué foi compartilhado várias vezes. O presbítero João usou a história para exortar os irmãos sobre a importância de ouvir a voz de Deus, seja através de sonhos, da Bíblia ou do Espírito Santo. Deus não mudou. Ele ainda fala como falava nos tempos bíblicos. Pregou o presbítero em um domingo chuvoso, enquanto os irmãos assentiam com lágrimas nos olhos. Mas nós precisamos estar atentos. Precisamos estar em oração, porque o inimigo anda ao redor, buscando a quem possa tragar. Muitas famílias, após ouvirem o testemunho, começaram a ter mais cuidado com os filhos, evitando deixá-los sair sozinhos ou aceitar caronas sem antes orar e pedir direção a Deus. A irmã Lúcia, que costumava levar as crianças da congregação para passeios, passou a consultar os pais e os presbíteros antes de qualquer saída.
Não podemos brincar com a vida dos nossos filhos. Se Deus avisou o irmão Josué, ele pode avisar a qualquer um de nós. Ela disse em uma reunião de irmãs. 1 ano depois, a família que não esqueceu a misericórdia. 1 ano após o acidente que quase aconteceu, a família Silva continuou firme na fé. Josué, que antes era um homem quieto, passou a testemunhar mais, contando sua história em outras congregações. Eu aprendi que Deus não nos dá aviso para nos assustar, mas para nos proteger. Ele disse em uma reunião de jovens. Se ele fala é porque ama. E se ele ama, nós devemos obedecer. Davi, que antes reclamava das decisões do pai, agora entendia. Pai, desculpa por ter ficado bravo naquele dia. Se a gente tivesse ido, a gente poderia estar. Ele não terminou a frase, mas Josué sabia o que o filho queria dizer. Não precisa pedir desculpas, filho. O importante é que estamos todos aqui saudáveis, servindo ao Senhor. Josué abraçou o menino, agradecendo a Deus mais uma vez. Lições de uma vida de fé, o que esse testemunho nos ensina. Deus fala de muitas maneiras, sonhos, visões, uma paz ou inquietação no coração. O importante é estar atento. 2. A obediência salva. Josué poderia ter ignorado o sonho, achando que era só coisa da cabeça. Mas ele obedeceu, e isso fez toda a diferença. 3. A oração é nossa arma. Se não fosse a hora da família e a busca por direção, Josué poderia não ter dado importância ao aviso. 4. A igreja é um refúgio. O apoio do presbítero João e dos irmãos foi fundamental para Josué tomar a decisão certa. 5. Deus é fiel. Mesmo quando não entendemos, Ele está no controle. O acidente com os outros jovens provou que o perigo era real. O desfecho, uma família que continua a servir. Hoje a família Silva não é mais a mesma. Não pela tragédia que evitou, mas pela fé que se fortaleceu. Josué agora faz parte do ministério de visitação, levando a palavra de Deus a irmãos doentes e necessitados. Marta passou a liderar um grupo de oração das irmãs, onde elas se reúnem para interceder pelas famílias da congregação. Davi se tornou auxiliar dos jovens, ajudando a organizar cultos e estudos bíblicos. Sara e Benjamim, embora pequenos, já testemunham em suas classes de escola dominical sobre como Deus livrou sua família. E toda vez que Josué passa pela rodovia onde o acidente quase aconteceu, ele para o carro, fecha os olhos e agradece. Senhor, eu não merecia. Mas o Senhor, em sua bondade, me deu mais uma chance. Que eu nunca esqueça, a minha vida e a vida dos meus filhos estão em tuas mãos. Glória a Deus. Fim do testemunho. Este relato é baseado em fatos reais ocorridos na congregação cristã no Brasil, adaptado para inspirar e fortalecer a fé dos irmãos. Que este testemunho sirva para lembrar que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Testemunho CCB. Pai livra filhos de acidente após sonho, Deus avisou. Continuação, detalhes profundos, diálogos, cenas do cotidiano cristão e o desdobramento do milagre na vida da família. A vida após o milagre, um chamado à santificação. Os dias que se seguiram ao acidente que não aconteceu foram marcados por uma transformação tão profunda na família de Josué que até os irmãos mais antigos da congregação notavam a diferença. Não era apenas gratidão, era uma consagração. Cada manhã, antes mesmo do sol nascer, Josué se ajoelhava no quarto, com as mãos trêmulas ainda pela memória do sonho, e orava em voz baixa, mas firme. Pai, se o Senhor me poupou, não foi para que eu voltasse à mesma vida. Mostra-me o teu caminho. Não quero desperdiçar esta segunda chance. Marta, sua esposa, muitas vezes acordava com o som da sua voz embargada e se unia a ele em silêncio, colocando a mão no seu ombro como quem diz, estou aqui, meu amor. Juntos vamos seguir. Eles não falavam muito sobre o acidente com as crianças, mas Davi, aos 14 anos, já percebera que algo havia mudado nos pais. Uma noite, enquanto ajudava o pai a arrumar as cadeiras da sala de cultos, tarefa que Josué agora fazia com um zelo quase reverente, o menino perguntou: Pai, o senhor acha que Deus salvou a gente porque a gente é especial? Ou, porque ele só é bom mesmo? Josué parou, segurou o rosto do filho entre as mãos e olhou fundo em seus olhos. Filho, Deus não salva porque a gente merece. Ele salva porque ele é Deus. E quando ele faz isso não é para a gente ficar igual, é para a gente se tornar melhor. Entende? Davi assentiu, mas seus olhos brilhavam com uma dúvida que ainda não ousava expressar. Josué percebeu. O que foi, meu filho? É que, e se um dia a gente esquecer? Se a gente voltar a ser como antes? Josué sorriu, mas era um sorriso triste, carregado do peso da responsabilidade. Por isso a gente ora, Davi. Por isso a gente vem à casa do Senhor. Por isso a gente serve. Para não esquecer. O impacto na congregação, um testemunho que se multiplica.
A notícia do milagre se espalhou pela congregação como fogo em palha seca. Irmãos que antes mal trocavam um cumprimento com Josué agora o abordavam após os cultos, pedindo que contasse mais uma vez como havia sido o sonho, como Deus o alertara. Alguns, com lágrimas nos olhos, confessavam: Irmão Josué, eu também já tive sonhos assim, mas nunca dei ouvidos. Agora, depois de ouvir seu testemunho, eu sei que foi Deus falando. Uma irmã idosa, Dona Maria, que há anos lutava contra uma doença nos ossos, puxou Marta pela manga após um culto de oração e sussurrou: Minha filha, você acha que Deus ainda fala assim hoje? Porque eu tenho medo de não ouvir ele quando ele chamar. Marta, comovida, abraçou a irmã e respondeu: Dona Maria, Deus fala sim. Às vezes em sonhos, às vezes na Bíblia, às vezes no silêncio do nosso coração. O segredo é estar atento e obedecer. Aqueles diálogos simples, mas carregados de fé, começaram a transformar a dinâmica da congregação. O pastor, percebendo o movimento do Espírito, convidou Josué para compartilhar seu testemunho em um culto especial. Na noite marcada, o templo estava lotado. Até irmãos de congregações vizinhas vieram ouvir. Josué subiu ao púlpito com as mãos suadas, o coração batendo forte. Não era um homem de muitas palavras, mas naquela noite as palavras fluíram como um rio. Ele contou tudo: o cansaço após o trabalho, a pressa de chegar em casa, o sono que o vencia no volante, o sonho vívido da estrada escura, do caminhão, dos gritos das crianças, e a voz que o acordou. Eu poderia estar contando uma história de luto hoje, disse, com a voz embargada. Mas Deus, em sua misericórdia, me deu uma história de vitória. E essa vitória não é minha, é dele. Quando terminou, o templo ficou em silêncio por longos segundos. Depois, um irmão se levantou e gritou: Glória a Deus! E então, como uma onda, outros se levantaram. Mulheres choravam, homens erguiam as mãos, crianças olhavam curiosas para os pais emocionados. O pastor, com os olhos brilhantes, fez uma oração de ação de graças, e naquele momento, algo se quebrou na congregação. O ceticismo, a rotina, a frialdade. Deus havia falado, e eles ouviram. O cotidiano da família, pequenos milagres diários. As mudanças não foram apenas espirituais, elas se refletiram no dia a dia da família. Josué, que antes chegava em casa exausto e mal tinha paciência para ouvir os filhos, agora fazia questão de sentar à mesa com todos, mesmo que fosse só por alguns minutos. Antes de comer, ele liderava a oração, e não era uma oração rápida e mecânica, mas uma conversa com Deus, onde cada membro da família podia acrescentar um pedido. Sara, a caçula, sempre pedia: Jesus, protege o papai no trabalho hoje. E faz ele não ficar com sono no carro, por favor. Isso fazia Josué sorrir e apertar a mãozinha da filha, enquanto Marta, com os olhos cheios d'água, agradecia em silêncio. Marta, por sua vez, passou a dedicar mais tempo ao estudo da Bíblia. Antes, ela lia esporadicamente, mas agora, todas as manhãs, antes de começar as tarefas domésticas, ela abria a palavra e anotava em um caderno as promessas que encontrava. Um dia, enquanto arrumava a cozinha, Davi encontrou o caderno aberto em Salmos 1, 2, 1, 3, 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O menino leu em voz alta e perguntou: Mãe, o Senhor guardou o papai naquela noite, né? Marta virou-se, enxugando as mãos no avental, e respondeu: Sim, filho. E ele guarda a gente todos os dias. A gente só não percebe. Davi, que antes era um adolescente quieto e às vezes rebelde, agora participava ativamente dos cultos de jovens. Ele e seus amigos formaram um grupo de louvor, e embora ainda fossem inexperientes, cantavam com tanto entusiasmo que os irmãos mais velhos sorriam ao ouvi-los. Uma vez após um ensaio, o irmão Paulo, líder dos jovens, chamou Davi de lado. Você sabe por que Deus te livrou daquele acidente, Davi? O menino balançou a cabeça, incerto. Para você usar essa vida para algo grande. Não desperdice. Davi nunca esqueceu aquelas palavras. Sara e Benjamim, embora pequenos, carregavam em seus corações uma fé simples, mas poderosa. Na escola dominical, quando a professora perguntou se alguém tinha um testemunho para dar, Sara levantou a mão tímida. Deus salvou a minha família de um acidente. Meu papai sonhou e Deus falou com ele. A professora, emocionada, pediu que ela contasse mais. E assim, aos 7 anos, Sara se tornou uma pequena pregadora, compartilhando com outras crianças como Deus age nos dias de hoje. As provações que vieram depois, a fé em meio às tempestades. Mas a vida não se tornou um mar de rosas após o milagre. Poucos meses depois, Josué perdeu o emprego. A empresa onde trabalhava há anos fechou as portas, e de repente, a família se viu em apuros financeiros.
E agora, Josué? Marta perguntou uma noite, enquanto contavam as moedas que restavam na carteira. Como vamos pagar o aluguel? Josué fechou os olhos, respirou fundo e respondeu: a mesma mão que nos livrou do acidente vai nos sustentar agora. Não foi para nos abandonar. E assim foi. Um irmão da congregação, dono de uma pequena oficina, ofereceu a Josué um trabalho temporário. Não era bem remunerado, mas era suficiente. Outra irmã levou sacolas de comida para Marta, dizendo: o Senhor me colocou no coração de te ajudar. Não é esmola, é amor. Em outro momento, Davi adoeceu com uma febre alta que não baixava. Marta, desesperada, ligou para Josué no trabalho. Ele está queimando, Josué. Não sei o que fazer. Josué orou ali mesmo, no meio da oficina, e disse: vou pedir para o irmão me levar até em casa. Enquanto isso, une as irmãs em oração. Quando chegou, encontrou a casa cheia. Irmãs da congregação estavam lá, orando, passando pano úmido na testa de Davi, lendo salmos. 1 hora depois, a febre começou a ceder. O médico, quando chegou, não encontrou explicação, mas a família sabia. Deus ouviu nossas orações, Marta disse, abraçando as irmãs. Mais uma vez. O legado do milagre, uma família que agora servia. Com o tempo, a família de Josué se tornou um exemplo vivo de como Deus transforma vidas. Não eram perfeitos, ainda havia discussões, cansaço, momentos de dúvida. Bate agora, eles sabiam em quem confiar. Josué não apenas fazia parte do ministério de visitação, ele se tornou um conselheiro para irmãos que passavam por crises. Homens que lutavam contra vícios, desemprego ou desânimo o procuravam, porque sabiam que ele entendia o que era passar pelo vale da sombra da morte e sair vitorioso. Marta, no grupo de oração das irmãs, ensinou outras mulheres a ouvir a voz de Deus. Ela compartilhava: Deus não fala só em sonhos. Ele fala na quietude, na leitura da Bíblia, no conselho de um irmão. Mas a gente tem que estar disposto a ouvir. Davi, aos 16 anos, já pregava para os jovens. Não com palavras bonitas, mas com uma paixão que vinha do coração. Ele costumava dizer: se Deus me deu uma segunda chance, eu não vou desperdiçar. E você? O que você está fazendo com a chance que Deus te deu? Sara e Benjamim, agora com 9 e 6 anos, eram conhecidos na congregação como as crianças do milagre. Sempre que havia um culto de testemunhos, o pastor brincava: vamos chamar a Sara para contar como Deus é bom. E a menina, sem vergonha, subia e falava com uma fé que envergonhava até os adultos. O reencontro com a estrada, um ato de adoração. Todo ano, no aniversário do dia em que deveriam ter morrido, a família faz uma viagem até o local do acidente que não aconteceu. Eles param o carro no acostamento, descem e cada um ora em silêncio. Josué sempre se ajoelha, toca o asfalto com a mão e murmura: aqui, Senhor, aqui eu deveria ter morrido. Mas o Senhor disse não. Obrigado por cada dia a mais. Ensina-me a viver para ti. Marta segura as crianças e ora: Pai, assim como o Senhor nos livrou daquele dia, livra-nos de todo o mal. Não só do mal que vemos, mas do mal que não vemos. Davi, agora um jovem, olha para a estrada e pensa em quantas vezes quase desistiu, quantas vezes esteve à beira de escolhas erradas, mas algo sempre o segurou. Deus, ele sabe, estava ali. E quando voltam para o carro, Josué sempre diz a mesma coisa: vamos para casa. Ainda temos muito o que fazer para o reino. Epílogo, uma história que continua. Este testemunho não é apenas sobre um sonho ou um acidente evitado. É sobre uma família que escolheu crer, que escolheu obedecer, que escolheu servir mesmo quando era difícil. Hoje, anos depois, Josué e Marta são ancianos na congregação. Davi é um pregador ordenado, casou-se com uma irmã da mesma fé e tem 2 filhos que já ouviram a história do avô centenas de vezes. Sara é professora da escola dominical e Benjamim, agora um jovem, toca violão nos cultos. E toda vez que um irmão novo chega à congregação e ouve pela primeira vez a história do sonho, do caminhão, da voz de Deus, eles olham para Josué com admiração e perguntam: como o irmão soube que era Deus falando? E Josué, com os olhos cheios da sabedoria que só vem de quem já viu a mão de Deus agindo, responde: porque quando Deus fala, a gente sabe, a gente sente. E quando a gente obedece, a gente vê o milagre. Glória a Deus! Que este testemunho sirva para lembrar a todos nós: Deus ainda fala, Deus ainda age. E Ele está esperando que nós ouçamos e obedeçamos. Fim do testemunho. Baseado em fatos reais adaptados para a edificação da Igreja de Cristo.